Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Nós vamos para o nosso terceiro tópico de terça-feira, 1º de abril. Melhores objetivos resultam em ajuda divina. 3a. Que mensagem direta, mas cautelosa Jesus deu às multidões? Jesus não satisfez a curiosidade deles. Ele disse com tristeza: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Eles não o buscavam com um motivo digno, pelo contrário, esperavam continuar recebendo benefícios materiais ao se associarem a Jesus. O Salvador os advertiu: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, como eu disse lá no começo, né? Jesus é o pão da vida, não esse pão que perece, mas o pão que alimenta para a vida eterna. E eles não tinham entendido isso ainda. Então, por isso Jesus disse, né? Não busquem apenas benefícios materiais, que o principal esforço de vocês não seja apenas para a vida presente, antes busquem o alimento espiritual, aquela sabedoria que permanecerá para a vida eterna. Então, Jesus aqui, né, está explicando para eles qual deve ser o anseio deles em relação à pessoa de Jesus, em relação às verdades eternas. Vamos ao 3b agora. Que pergunta os judeus fizeram a Jesus sobre as obras de Deus? Que faremos para executarmos a obra de Deus? Essa foi a primeira pergunta. Estavam acostumados a realizar muitas tarefas cansativas na tentativa de se recomendarem a Deus. O que devemos fazer para merecer o céu? Qual é o preço que devemos pagar? Isso que eles queriam dizer quando perguntaram isso. Fizeram essa pergunta para Jesus, né? O que devemos fazer para merecer o céu? Então, qual é o preço que devemos pagar para alcançar a vida eterna? E não é assim, né? Nós não fazemos barganha com Jesus, né? Nós devemos apenas crer que quando nós o aceitarmos como Salvador, Ele com certeza fará por nós todas as coisas, né? Não só as coisas materiais, mas as espirituais. E na segunda parte da pergunta diz: explique a resposta que o Senhor deu. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Então é isso. A obra de Deus é que eles creiam. A obra de Deus hoje também é que nós creiamos naquele que foi enviado como nosso Salvador, como nosso Redentor, né? Diz aqui: o preço do céu é Jesus. O caminho para o céu é a fé no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, nós devemos voltar o nosso olhar para as coisas espirituais, tirar o nosso olhar, a nossa mente das coisas desta vida e olharmos com um olhar espiritual para tudo que Jesus está falando a respeito de obtermos a salvação confiada nos seus méritos e irmos morar no céu. Diz assim: o arrependimento é o abandono do eu e o voltar-se para Cristo. Então, quando o recebermos por meio da fé, para que Ele viva sua vida em nós, as boas obras se manifestarão. Que o Senhor ajude seu povo a compreender que há uma obra solene a ser feita. Contudo, não estão sozinhos nessa obra. Os anjos ajudam. Desculpa, meus irmãos. Contudo, não estão sozinhos nessa obra. Não, só os anjos os ajudam. O próprio Cristo é seu amparo. Então, não é só a ajuda dos anjos que nós recebemos, mas o próprio Cristo nos ajuda a palmilharmos, né, a caminhada para o reino celestial. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós possamos entender, né, o plano da salvação para nós, e que nós não ficamos só nessa esfera humana, mas que nós possamos, pela fé, entrar na esfera divina de compreensão do caminho para o céu e para a salvação. Amém?